Uma entregadora pedalava com sua filha todos os dias, até que um milionário a reconheceu e... "Mãe, tô com frio", Lúcia reclamou, apertando as mãozinhas enroladas no casaco rosa. A menina olhava para os flocos de neve que começavam a cair, subindo e descendo no ar gelado, seu rosto iluminado por um sorriso que parecia ignorar o frio cortante. Ana apertou o guidão da bicicleta com uma mão, envolvendo a filha com um braço firme, tentando sair dali logo. "Aguenta firme, filha. Só mais um pouco." A garota se ajeitou na cadeirinha atrás da bicicleta, puxando a gola do casaco para proteger o nariz. Ela sempre estava feliz, mesmo nessas manhãs difíceis, e Ana se agarrava a isso para não desmoronar. Quando saiu da viela estreita, Ana freou bruscamente. À sua frente, um homem alto, de terno escuro, parado no lugar onde a rua encontrava uma praça esquálida, seus olhos azuis fixos nela e em Lúcia. E em... "Cuidado!" Ana disse tensa, enquanto segurava firmemente o guidão para não perder o equilíbrio. O homem deu um passo para a frente, afastando a mão que estava no bolso, segurando algo que ela não conseguiu identificar de imediato. "Você deixou cair isso", disse ele, tocando o objeto no chão, um envelope branco. Ana não moveu os olhos dele. "Obrigada, mas eu tô bem." Marcelo hesitou, olhando para a pequena menina de cabelos cacheados enrolados no capuz branco, a faixa rosa do casaco se destacando no ambiente cinzento. "Posso ajudar? Vi que você quase perdeu o equilíbrio. Eu faço esse caminho todo dia. Sei me virar aqui." Ana respondeu firme, mas sem retirar o olhar da filha para garantir que ela não sentisse seu nervosismo. "Lúcia", Marcelo falou baixinho, o nome escapando com a certeza de que não deveria saber. Ana parou de repente. "Quem perguntou pelo nome da minha filha?" Seus olhos escuros brilhavam de desconfiança. Marcelo engoliu seco, suas palavras presas por um momento. Viúvo daquele silêncio, ele forçou a voz a sair. "Eu me chamo Marcelo Alencar. Eu acho que conheço sua filha de algum lugar. Posso explicar? Eu não sei quem é você, e não quero que chegue perto da minha filha", Ana disse, puxando a bicicleta para trás, planejando se afastar. O que Marcelo não esperava era a intensidade daquele olhar, forçando-o a prestar atenção, a não desistir assim tão fácil. "Sei que é estranho, mas sua filha tem um olhar que eu já vi. Muito parecido com alguém da minha família." Ana soltou uma risada amarga. "Família? A minha família não tem nada a ver com a sua." Ela acelerou, sentindo o frio da neve no rosto, as mãos doloridas de segurar o guidão com força, mas no peito uma inquietação que crescia. Marcelo ficou ali, olhando enquanto ela sumia entre as ruas sujas. O envelope que deixou cair continuava no chão, esquecendo o que ele queria entregar por enquanto. Mais tarde, no escritório cercado de vidro e aço, ele abriu o envelope. Dentro, fotos antigas em preto e branco, anotações amareladas e jornais que mencionavam um acidente, uma perda, uma traição. A menina no retrato era Lúcia, uma imagem congelada no tempo, ligada à sua família de um jeito que ele não conseguia entender. Ele digitou rapidamente no computador, puxando arquivos antigos, nomes e datas entrelaçados, até encontrar o que temia: a história de uma mulher que fora deserdada e da criança que jamais deveria ter sobrevivido. "Meu Deus!" murmurou Marcelo, passando a mão pelos cabelos. Do lado de fora, Ana preparava o jantar com Lúcia sentado à mesa, desenhando com lápis de cor, a inocência vibrando pela pequena sala onde o inverno parecia menos duro, mas o medo insistia em se esconder. "Quem era aquele homem, mamãe?" perguntou Lúcia, olhando com olhos grandes e curiosos para a mãe. "Ninguém de que a gente precise se preocupar", Ana respondeu, tentando disfarçar a inquietação. "Só um homem que estava no caminho." Lúcia fez uma careta. "Mas ele parecia me conhecer." Ana não soube o que responder. Sentiu o peso daquela simples frase perfurar seu coração. No silêncio da noite, Marcelo olhava para a janela do escritório, pensando no destino estranho que unira seus caminhos. Um turbilhão de dúvidas e uma curiosidade crescente o consumiam. Ele sabia que precisava saber mais, mesmo que isso pudesse destruir tudo. Do lado de Ana, o receio e a esperança se misturavam. Quem era aquele homem? Por que suas palavras mexiam tanto com ela?
Enquanto a cidade dormia sob a neve fina, um inverno longo começava para os três. E tudo estava por acontecer. Na manhã seguinte ao encontro inesperado, a cidade de São Paulo acordava sob o mesmo céu cinza. Um frio que ainda congelava os dedos de quem descia as ruas estreitas da periferia. Ana preparava a mochila de Lúcia com cuidado, colocando lanchinhos e agasalhos extras. A menina, animada, já usava seu casaco rosa e a touca branca, pronta para mais um dia abafado pela rotina difícil, mas que ganhava cor, graças a ela. "Mamãe, será que hoje vai nevar de novo?" perguntou Lúcia enquanto bebia seu suquinho, os olhos brilhando de esperança. "Não sei, meu amor, mas se nevar, a gente se prepara, tá?" Ana respondeu, ajeitando a touca da filha. Ana ainda sentia o peso do homem de terno e olhos azuis na pele, um incômodo que misturava curiosidade, medo e desconfiança. Mas, ao mesmo tempo, havia algo inexplicável naquela figura que não saía da cabeça dela. No meio da manhã, enquanto pedalava apressada pelas ruas geladas, Ana percebeu uma sacola pendurada discretamente no guidão da sua bicicleta. Ela parou, o coração acelerado. Dentro da sacola havia um pacote de remédios com uma pequena nota. "Para a Lúcia. Espero que isso ajude. Sem julgamentos, apenas cuidado. M." Ana leu e releu a mensagem confusa e até um pouco irritada. Não gostava de favores não pedidos, especialmente vindo daquele estranho que havia surgido no dia anterior. "Quem será que deixou isso?" murmurou olhando para os lados, mas as ruas estavam vazias. Lúcia, sentada na cadeirinha atrás dela, olhou curiosa. "Mamãe, é daquele homem do outro dia?" Ana fechou os olhos um instante, tentando entender o que sentia. "Pode ser, filha, mas não vamos aceitar a ajuda de qualquer um, combinado?" Apesar da resistência, Ana sentiu uma mão invisível começando a envolver seu mundo. Dias depois, a febre de Lúcia aumentou, e Ana enfrentou o medo de uma mãe só, sem recursos para pagar uma consulta particular. Foi quando, discretamente, uma ligação chegou ao celular de Ana, fazendo com que seu coração disparasse. "Silva, aqui é da Clínica Santa Luzia. Seu pagamento foi confirmado." Uma voz feminina disse, calma e profissional. Ana piscou, olhando para o aparelho, sem entender. "Eu não fiz nenhum pagamento", respondeu com a voz firme, tentando esconder o nervosismo. "Alguém deve ter feito em seu nome. O agendamento está confirmado para amanhã, às 10 horas. Após desligar, Ana ficou sentada à mesa da sala, segurando o telefone, o olhar perdido. Enquanto isso, em um prédio alto do centro, Marcelo observava São Paulo pela janela de seu escritório. Seus olhos azul-acinzentados não enxergavam apenas o concreto e a neve que caía timidamente. Via Ana e Lúcia, mesmo quando elas não estavam diante dele. Ele tinha decidido agir com cuidado, respeitando o espaço que Ana impunha, mas sem abrir mão de protegê-las. Naquele momento, enviava discretamente mensagens e pequenos pacotes para a casa delas, sempre assinando apenas com a inicial M. No dia seguinte ao agendamento da consulta, Ana encontrou no portão de casa uma caixa pequena, contendo livros infantis coloridos e uma carta simples. Para Lúcia, que sua imaginação voe longe, mesmo sob o frio. M. Lúcia pulou animada, agarrando os livros, sem entender muito bem de onde vinham aqueles presentes. "Olha, mamãe, agora eu vou aprender muita coisa." Ana se pegou sorrindo. Aos poucos a barreira de resistência começava a ceder. Uma tarde, ao sair do mercado carregando sacolas, Ana tropeçou no meio da calçada escorregadia pela neve fina, quase caindo. Antes que pudesse se levantar, uma mão firme a segurou pelo braço. "Cuidado, Ana. Você vai se machucar", disse uma voz conhecida. Era Marcelo, que apareceu inesperadamente, com um casaco pesado e o rosto levemente corado pelo frio. Ela ficou paralisada, um misto de surpresa e receio. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ainda sem se soltar. "Vim me certificar de que você está bem. Sei que não confia em mim, mas não quero desaparecer da vida de você e da Lúcia. Posso ajudar, nada mais." Ana olhou para ele, sentindo o peso daquela sinceridade, mas também o medo de se abrir para alguém que vinha de um mundo tão diferente. "Eu não sei se quero ajuda de um homem que aparece do nada e depois some. Entendo. Mas não vou sumir agora. Posso pelo menos acompanhar vocês até o posto amanhã?"
A consulta da Lúcia. Ana hesitou, na dúvida se aceitava a proposta ou não. Tudo bem. Amanhã, então. Mas só porque a Lúcia precisa. No dia seguinte, Marcelo esperava do lado de fora da clínica, segurando um pequeno urso de pelúcia rosa que comprara para Lúcia. Ana quase se surpreendeu ao ver aquele lado dele. Um homem cuidadoso, menos austero do que parecia. A consulta correu tranquila, e Lúcia mostrou coragem mesmo tossindo, segurando firme o ursinho. Enquanto esperavam o médico explicar o remédio, os dois adultos conversaram timidamente. "Por que você está fazendo tudo isso?" Ana perguntou, olhando para as mãos entrelaçadas no colo. "Porque sei que nossa história é complicada, mas não posso mais ignorar o que sinto por vocês. Por você." Marcelo respirou fundo. Queria que me conhecesse de verdade, sem máscara. Ana sentiu que seu órgão interno descongelava um pouco. "Eu tenho medo. Medo de que isso tudo seja apenas um capricho seu, ou pior, uma forma de nos usar. Não. Se fosse isso, sairia da sua vida agora. Mas quero tentar de outro jeito, sem pressa." Naquele momento, um sorriso tímido nasceu no rosto de Ana, e pela primeira vez ela deixou perceber que gostava da companhia dele. Nos dias que seguiram, pequenas alegrias começaram a acontecer na rotina dura. Mensagens carinhosas pelo celular, encontros breves em praças com Lúcia correndo entre flocos de neve e risadas compartilhadas a caminho do mercado. Marcelo também abriu espaço para falar de suas dúvidas, sua luta para se libertar dos laços familiares sufocantes e a culpa que carregava pelas escolhas de seus antepassados. Do outro lado, Ana revelou fragmentos de sua vida: o trabalho duro, a ausência do pai da Lúcia e a saudade constante que guardava no peito. Porém, mesmo com a ternura se construindo, uma sombra persistia nos pensamentos de Ana. "E se isso acabar?" confidenciou a Marcelo uma noite, quando os dois dividiram um chocolate quente na cozinha humilde da casa dela. "Se acabar?" ele perguntou, preocupado. "Se o passado vier para nos separar, se sua família descobrir tudo e rejeitar a gente, a dor que isso pode causar." Marcelo segurou sua mão com firmeza. "Então enfrentamos isso juntos. Não deixo que seu medo defina o nosso futuro." Seria uma promessa difícil de cumprir, já que o coração de Ana ainda batia misturado com o receio de ser ferida. Lúcia, por sua vez, parecia a ponte entre os dois mundos. "Mamãe, o senhor Marcelo tem olhos azuis como o céu", comentou a menina certa manhã, enquanto pintava desenhos com lápis coloridos. "É verdade", Ana sorriu, observando a alegria da filha. "Ele gosta de mim?" Lúcia perguntou inocente. Ana ficou sem respostas imediatas, o olhar fixo em Marcelo, que sorria tímido. "Ele gosta muito de você, princesa." Apesar de tudo, a esperança começava a brotar no coração de Ana. A cada gesto, a cada palavra trocada, eles construíam, frágeis mas firmes, pontes sobre aquele chão congelado, buscando aquecer o futuro de uma família que ainda tinha muito para aprender a confiar e amar. E embora o passado ainda pairasse como uma ameaça silenciosa, naquela pequena casa simples, algo novo começava a crescer. A possibilidade de um amor que atravessava diferenças, ultrapassava muros e resistia ao inverno mais frio. Naquela manhã, depois do chocolate quente dividido na cozinha, Ana acordou sentindo a casa mais fria. Lúcia já estava sentada no chão, abraçada ao ursinho de pelúcia rosa que tinha ganhado de Marcelo, desenhando com seu lápis azul preferido. O celular de Ana vibrou em cima da mesa. Era uma nova mensagem, mais formal que as anteriores. "Hoje, 19 horas. Centro de Convenções Alencar. Evento de inverno beneficente. Gostaria que viessem. M." Ana leu 2 vezes. Tinha quase certeza de que não queria ir, mas Lúcia ouviu a vibração e, curiosa, correu para perto. "É do senhor Marcelo?" perguntou, puxando a manga da mãe. "É sim, filha. Ele quer que a gente vá num evento chique, desses de gente rica." Lúcia abriu um sorriso, olhos brilhando. "Mãe, vamos! Vai ter neve de verdade lá?" Ana suspirou. Não sabia se era uma boa ideia. Não queria sentir aquele olhar atravessado de pessoas ricas, nem colocar a filha em meio a gente que só sabia julgar. Mas, por causa do pedido insistente de Lúcia, acabou cedendo.
À noite, Ana vestiu sua blusa de tricô mais bonita, ajeitando o casaco de Lúcia, conferindo se o cachecol escondia bem o que faltava do uniforme velho da escola. Pegou o ônibus apertado junto com outras pessoas apressadas, e dali foi caminhando até o prédio iluminado. Na entrada, um tapete vermelho. Seguranças de terno davam boa noite, mas olhavam estranho para quem chegava sem carro. Lúcia não prestava atenção, ficava encantada com as luzes azuis, os flocos de papel caindo do teto. Marcelo apareceu na porta, elegante, mas simples, o sorriso aliviado ao ver as duas se aproximando. Que bom que vieram, disse ele abaixando para cumprimentar Lúcia com um abraço leve. Depois se virando para Ana, mais com o olhar do que com o toque das mãos. Vocês estão lindas. Ana não soube responder. Olhou em volta, se sentindo meio fora do lugar. Dentro tudo brilhava. Música baixa, muita gente elegante circulando com copos nas mãos, bandejas com doces que Lúcia olhava de longe. Ana mantinha a filha perto. Não queria que alguém se incomodasse só com a presença delas ali. Lúcia apontou para a mesa de doces. Mãe, posso pegar um brigadeiro? Só um? Espera, filha, a gente já vai ver, respondeu Ana, preocupada de fazer algo errado no meio daquela gente. Marcelo ofereceu um sorriso. Pode pegar, Lúcia. Fique à vontade. Aqui você é convidada. A menina olhou primeiro para a mãe, recebeu um aceno tímido e saiu, rápida, segurando o ursinho rosa. Marcelo se aproximou de Ana. Fica tranquila. Ninguém aqui vai julgar vocês. Marcelo, a gente não devia estar aqui. Sente só os olhares. Ninguém quer a gente nesse lugar. Ele respirou fundo. Não liga para eles. Promete. Antes que Ana pudesse responder, uma senhora alta, de cabelos loiros e olhos frios, se aproximou. Veio acompanhada por um homem que, no rosto e postura, lembrava Marcelo, mas com um olhar muito mais duro. Marcelo, querido, quem são suas amigas? A mulher perguntou, deixando explícito no tom o estranhamento. Marcelo ficou tenso. Mãe, este é Ana, e aquela é a Lúcia, filha dela. O homem ao lado bufou. Lúcia? Repetiu ele, encarando a menina que, de longe, ria com um brigadeiro na mão. Achei que esse sobrenome estivesse riscado dos nossos eventos. Ana sentiu o sangue ferver, mas se calou, tentando proteger a filha. A senhora se manteve firme. Marcelo, o que é isso? Estamos em público. Essa família nos traz más recordações. Virou para Ana, a voz quase sussurrando. Essa menina é neta daquela mulher que envergonhou a todos. Não acha que já temos escândalos de sobra? Marcelo tentou intervir. Nós não escolhemos o que aconteceu no passado. Você está cego, filho. Não percebe que estão querendo se aproveitar de você? Ana não aguentou. Encarou a mulher, a raiva crescendo na garganta. Minha filha não tem culpa do passado de ninguém. Eu não vim aqui pedir nada para ninguém. Só aceitei o convite porque confiei nele, disse, apontando para Marcelo. Todos os olhares ao redor perceberam a tensão, se aproximando para ouvir, mesmo fingindo indiferença. O homem se aproximou de Marcelo. Tentei te avisar. Você acha que ela se interessa por você mesmo? Esse tipo de gente só aparece atrás de dinheiro. Ana riu, um riso abafado de ironia, e se virou para Marcelo. É isso que a sua família pensa de nós, que estamos aqui para arrancar algum trocado? Lágrimas ameaçavam cair, mas ela segurou firme. Eu nunca pedi nada. E nunca vou pedir. Marcelo tentou falar alguma coisa, mas Ana não deu espaço. Vamos embora, Lúcia. Lúcia de longe percebeu o clima pesado, largou o doce e correu até a mãe. Mãe, o que aconteceu? Ana pegou a filha no colo, com pressa de sair dali. Nada que você precise se preocupar, meu amor. Marcelo foi atrás dela, tentando explicar. Ana, espera. Por favor, não vá embora assim. Me escuta, eu não sabia que ia ser desse jeito, eu juro. Ela se virou, lágrimas já caindo mesmo sem querer. Você não faz ideia do que é proteger um filho do preconceito. Você não sabe o que é se sentir lixo no lugar onde o outro pisa. Não peça para eu entender a sua dor quando você nem imagina a minha. Marcelo recuou derrotado. Ana passou apressada pelo salão, ignorando os olhares, a filha encolhida contra o peito. Quando já estavam na rua, o vento gelado batendo no rosto, Lúcia apertou o ursinho de pelúcia. Mamãe, eu fiz algo errado? Perguntou baixinho, os olhos já molhados.
Ana se ajoelhou e abraçou a filha com força. Nunca, meu amor. Quem faz errado é quem acha que é melhor que a gente. Naquela noite, não foi fácil dormir. Ana ficou sentada à mesa da cozinha, os olhos inchados, as mãos fechadas num punho. Lúcia, cansada e triste, dormiu abraçada ao ursinho e ao cobertor. Pouco depois da meia-noite, o celular de Ana tocou. Uma mensagem de Marcelo. Desculpa, não sei como consertar. Só quero que saiba que eu nunca pensei como eles. Vou provar isso. Ana não respondeu. Não sabia nem o que sentir. Raiva, culpa, vergonha. Tinha medo de o mundo dela estar ruindo porque baixou a guarda. Naquele silêncio, Ana pensou em tudo. Nas conversas, nas pequenas alegrias, no jeito que Marcelo olhava para Lúcia como se enxergasse nela alguém do passado, como se visse uma irmã perdida, ou uma ferida antiga aberta de novo. Pensou nas verdades ditas ali, sem anestesia, e na vergonha de ser tratada como interesseira só por tentar viver um pouco além da luta diária. O lado de Marcelo também ficou escuro aquela noite. Encarou o teto do quarto, quase sem dormir, remoendo o olhar da mãe, as palavras do pai, o peso da família que sempre carregou e também a dor de perder o que mal tinha começado a construir. Uma semana passou. Marcelo enviava mensagens quase todos os dias, mas Ana respondia pouco, sempre seca. A rotina difícil voltava a ser só dela e de Lúcia, pedalando na neve, indo ao posto de saúde, ignorando os olhares dos vizinhos. Mas no fundo nada estava igual. O que tinha sido ponte agora era abismo, e o medo de confiar nos outros voltava a endurecer o coração de Ana. No meio desse vazio, Lúcia desenhava Marcelo no caderno, sempre com olhos muito azuis e um sorriso triste. Certa noite, Ana viu o desenho. Mamãe, ele vai voltar um dia? Lúcia perguntou inocente. Ana ficou em silêncio. Não sei, filha. Às vezes, mesmo quando a gente gosta muito de alguém, as coisas não dão certo. Lúcia abraçou o caderno e cochichou. Mas ele é bom, né? Ana respirou fundo. Ele é. Mas as pessoas em volta dele não deixam as coisas fáceis. Pouco depois disso, batidas na porta. Era Dona Rosa, a vizinha. Ana, tudo bem? Ouvi dizer que aquela gente rica fez pouco caso de vocês lá no tal evento. Olha, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui, viu? Ana forçou um sorriso. Obrigada, Rosa. Eu aguento. Quem me interessa está aqui dentro. É minha filha. A vizinha apertou a mão dela. Sua família é você quem faz. Não são eles que podem te dizer quem você deve amar. Pensando nisso, Ana ficou olhando para Lúcia. O amor e a dor se misturando, sem saber o que faria no dia seguinte, nem como consertar um mundo que chamava a filha de mancha no sangue dos outros. Achas do outro lado, Marcelo estava sentado diante do computador, mas os códigos não faziam mais sentido. O passado explodira na cara dele. A história da tia banida pela família, o acidente nunca explicado, o bebê que não devia ter sobrevivido. Agora, tudo se conectava a Ana e Lúcia. Sentia culpa e raiva. Mas, acima disso, uma vontade de não desistir. Pensou nas palavras de Ana, na forma como ela protegia Lúcia, na vergonha que foi expor elas àquele ambiente hostil. Decidiu ali mesmo. Não ia aceitar mais os limites impostos pela tradição. Queria lutar, mesmo que sozinho. Ana deitou naquela noite com a filha, as duas encolhidas sob o cobertor velho. Beijou Lúcia no rosto, e mesmo sentindo que tudo estava por um fio, murmurou baixinho. O inverno vai passar, filha. De algum jeito, a gente vai sair dessa mais forte. E ficou ali, ouvindo a respiração da menina. Do lado de fora, a neve seguia caindo, escondendo as ruas, apagando marcas antigas. Nada naquele mundo parecia simples, mas entre Ana e Lúcia, mesmo no silêncio magoado, ficava claro. Aquilo que as unia não podia ser destruído por nenhum sobrenome. A ponte tinha quebrado, mas o amor delas era pedra. E cedo ou tarde, mesmo as maiores feridas precisariam encontrar o caminho da cura. Na manhã seguinte ao desastre no evento, Ana acordou antes do sol. O frio parecia mais forte, entrando por frestas invisíveis da casa. Já fazia dias que o clima gelado não dava trégua, e dentro dela tudo pesava ainda mais. Olhou a filha dormindo, o ursinho rosa apertado nos braços,
o caderno de desenhos aberto na beira da cama, mostrando aquela imagem de Marcelo com olhos grandes e azuis. Foi preparar o café em silêncio. As mensagens de Marcelo continuavam lá no celular, acumuladas, mas ela não teve coragem de ler direito. Todas começavam com desculpa. Todas terminavam com quero consertar. E ela, ainda magoada, não sabia se queria ou podia deixar. Quando Lúcia acordou, o clima era outro. A menina parecia menor, calada, só pediu pão com manteiga e ficou mexendo nos desenhos, sem o costumeiro falatório animado. Mãe, ele não vai mais vir aqui? Lúcia perguntou baixo, os olhos curiosos, quase tristes. Não sei, filha. Às vezes as pessoas precisam de um tempo para pensar, para entender o que querem de verdade. Ana tentou não mostrar a voz embargada. A verdade é que ela mesma não tinha resposta. Sentia falta dos pequenos gestos de Marcelo, dos recados no portão, das conversas longas à noite, mas também se lembrava daquela humilhação no salão, das palavras cortantes da família dele. Não queria colocar a filha em risco de sofrer de novo. Uma semana passou assim, cada dia mais longo que o anterior. Ana pedalava para entregar comida, enfrentando o vento gelado sem reclamar, mas mantinha o olhar baixo, sem ânimo para trocar palavra com ninguém. Dona Rosa, a vizinha, tentava ajudar com palavras de conforto. Você é feita de aço, menina. Quem já passou o que você passou não se dobra por ofensa de gente rica, não. Ana sorria com gratidão, mesmo sem muita fé em esperança nenhuma daquele tamanho. Numa tarde, chegou em casa e encontrou uma sacola discreta pendurada no portão. Em vez de presentes ou doces, trazia uma pequena caixa de papelão. Ao abrir, Ana reconheceu o envelope branco do primeiro encontro com Marcelo, e ao lado uma carta escrita à mão. Ana, não sei mais como te pedir perdão. Não espero que acredite em mim agora, mas quero que saiba. Tudo o que fiz foi tentando reparar erros antigos. Reuni coragem finalmente, para enfrentar aquilo que evitei a vida toda. Vou dar um basta no que minha família representa. Preciso que confie em mim só mais uma vez. Marcelo. Ana ficou parada ali, a carta tremendo entre os dedos, o passado batendo à porta outra vez. Mamãe, lê para mim? Lúcia pediu, achando graça no envelope. Ana, dessa vez, resolveu guardar o papel na bolsa longe dos olhos da filha. E naquela noite, jogada no sofá velho, Ana ligou o celular para ouvir uma mensagem de voz de Marcelo, que estava lá fazia dias, ainda não ouvida. Ana, amanhã vou conversar com eles. Não importa se perder dinheiro, herança, nada disso. Só não quero perder vocês. Entendo que esteja brava, que queira me manter longe, mas me deixa tentar uma última vez, por favor. Eu amo vocês, falei. Amo. O coração de Ana acelerou. Ela não lembrava de ninguém falando isso, com tanta certeza para ela. Ficou olhando para o teto, sentindo uma mistura de raiva, saudade e um fiozinho de esperança entalado na garganta. A resposta foi rápida, curta. Mandou pelo celular quase sem pensar. Faz o que tem que fazer, não me promete nada. A gente já se machucou demais. Só me avisa quando acabar. Mas, na manhã seguinte, Marcelo não dormiu. Passou a noite escrevendo e reescrevendo as mesmas frases, ensaiando o que diria para os pais, olhando para os mesmos documentos que um dia a família usou para apagar da vida quem não se encaixava nos padrões deles. Marcou de encontrar os pais no escritório da mãe, no alto do prédio, tudo aço e vidro, sempre com aquela vista da cidade escondida pela neve. Quando chegou, a mãe estava esperando, sentada, e o pai já de pé do outro lado da sala. Filho, o que houve de tão urgente? Ela perguntou, os olhos frios como sempre. Marcelo respirou fundo. Eu quero deixar claro que não é negociável. O que vocês fizeram com a Ana e com a Lúcia foi cruel, nojento. Não acredito que depois de tudo ainda falam em sangue, em vergonha de família. Quem deve se envergonhar são vocês. O pai retrucou duro. Cuidado com suas palavras, Marcelo. A gente só quer sua proteção. Proteção de quê? Da própria verdade? Da lembrança da tia que vocês sumiram, do passado escroto de ignorar quem precisava de ajuda? A Lúcia é só uma criança, mãe. A mãe respondeu, mexendo nos papéis. Ela nunca deveria carregar nosso nome. Isso é erro que já foi cometido. Marcelo bateu na mesa firme. O nome dela e da mãe valem mais do que toda essa fortuna podre. Se aceitar o dinheiro,
Prefiro perder tudo. Quero estar com elas e não quero mais jogar esse jogo de aparência. A mãe ficou gelada, o pai em silêncio. Pela primeira vez, Marcelo se sentiu adulto diante deles, livre do medo da infância. Pegou o casaco. Antes de sair, virou para eles. Vocês podem fingir que somos exemplos, mas eu prefiro viver com verdade. Se quiserem me apagar da história, fiquem à vontade. Eu me viro. Saiu do prédio com o coração acelerado. Mandou uma mensagem para Ana, curta. Terminei aqui, preciso te ver. Do lado de Ana, o tempo parecia parar. Ela arrumava o jantar quando o celular apitou. Ficou alguns minutos segurando o aparelho, sem coragem de responder logo, até que Lúcia jogou um desenho novo na mesa. Mamãe, fiz um pôr do sol. Tem você, eu e o Marcelo. Todo mundo junto. Ana fechou os olhos. Filha, você gostaria de ver o Marcelo de novo? Ela assentiu, animada. Ele faz a gente rir. Ana puxou o ar. Deixou o nervosismo virar decisão. Pegou o celular e respondeu. Encontra a gente na praça da igrejinha. Hoje, 19 horas. Às mais tarde, a neve já caía devagar quando Ana e Lúcia atravessaram o bairro até a pracinha. O vento cortava, mas o céu lá do fundo guardava uma luz suave, quase azul. Marcelo já estava lá sentado no banco, olhando para o chão, com as mãos nos bolsos do casaco. Lúcia saiu correndo antes que Ana pudesse falar qualquer coisa. Marcelo! Gritou, abraçando a perna dele com força. Ele sorriu, se agachando para abraçá-la. Que saudade, pequena! Ana parou sem saber o que dizer. Os dois se encararam em silêncio, o mundo inteiro diminuindo ali. Você veio, Marcelo falou esperançoso. Ana assentiu. Vim, mas não estou pronta para desculpar tudo. Só não quero mais viver com medo. Marcelo se levantou, a voz trêmula. Eu me revoltei com meus pais. Disse que escolho vocês, não um sobrenome vazio. Quero ser melhor, Ana. Por mim, por você, por Lúcia. Não quero mais fugir. Ana respirou fundo. Eu também não quero mais fugir, mas tem que ser devagar. Não aguento mais magoar minha filha. Ela viu coisa demais para a idade dela. Ele olhou Ana nos olhos, firme. Eu prometo. A gente faz tudo do jeito certo dessa vez. Lúcia interrompeu, puxando a mão dos dois. Vamos brincar na neve. Marcelo sorriu para a menina. Vamos, agora é família, tá bom? Ana se permitiu rir, sentindo que dentro do peito o gelo começava a derreter. Os três começaram a brincar, fazendo um boneco de neve fininho, usando o cachecol velho da Lúcia e o gorro que Ana tricotou. Não havia luxo nem plateia, só o silêncio de uma praça esquecida e o barulho baixinho das risadas. Quando já estavam cansados, Ana chamou Marcelo num canto. Você disse, outro dia, que família é aquilo que a gente escolhe, não o que veio pronto. Então, se quiser construir isso comigo, vai ter que aceitar o pacote inteiro. Com luta, com dor, até com medo. Marcelo segurou sua mão. Eu aceito. E prometo não desistir. Lúcia pulou no meio dos dois. Agora vamos para casa, mãe. Tô com frio. Vamos. Ana respondeu, olhando para Marcelo. Quer ir? Ele aceitou, sem hesitar. Atravessaram juntos as ruas geladas, conversando bobeiras, dividindo histórias antigas e sonhos novos. Arroz naquela noite, com Lúcia já dormindo, Marcelo e Ana ficaram sentados na cozinha apertada, mãos se tocando por cima da mesa. Agora é recomeço, Marcelo disse, sorrindo tímido. É, mas dessa vez juntos, Ana respondeu. Lá fora, a neve seguia caindo, mas na casa pequena o inverno perdia força, substituído por uma esperança real, mesmo que pequena. Ali, entre panela velha e brinquedos espalhados no chão, pela primeira vez, Ana não sentiu medo do futuro. Sabia que, acontecesse o que acontecesse, nunca mais estaria sozinha. Era o fim de uma longa semana. A neve já não era mais tão densa quanto antes. Derretia devagar, formando poças nas calçadas e revelando aos poucos as cores escondidas sob o manto branco. A cidade parecia outra, cansada do inverno, mas ansiosa pelo que viria. Hannah nem notou quanto tempo tinha passado desde aquela noite na praça. Talvez alguns dias, talvez uma vida inteira em silêncio e pensamento. Na manhã de sábado, Ana acordou com o movimento de Lúcia, arrastando uma caixa de sapato pela sala. Dentro ficavam os desenhos da menina, bonecos de neve, bicicletas
e principalmente retratos dela mesma, da mãe e de Marcelo. Aquilo mexeu com Ana mais do que qualquer carta ou promessa. O cheiro de café ocupava o ar, e Dona Rosa bateu à porta, trazendo um sorriso matinal e pão fresquinho. Bom dia, vizinha. Sonhei que hoje ia ter novidade boa nessa casa. Ana sorriu, mas respondeu num tom tímido. A senhora anda acertando nos palpites, viu? Acho que hoje vai ser diferente mesmo. Lúcia interrompeu, saltando da cadeira. Mamãe, posso convidar o Marcelo para brincar no parque? Ele prometeu que ia ensinar a fazer bola de neve. Ana trocou um olhar com Dona Rosa. Era a vez dela decidir de verdade se o passado ia continuar ditando o futuro. Respirou fundo. Pode sim, filha. Vamos ver o que ele acha. Pegou o celular, digitou a mensagem mais simples do mundo. Parque da Praça 10 horas. Vem? Menos de 1 minuto depois, a resposta. Já tô indo. O parque ainda carregava marcas da neve. Bancos meio molhados, grama amassada e um monte de crianças tentando descobrir como brincar sem escorregar. Ana se sentou num canto, observando Lúcia correr de um lado para o outro enquanto esperava. Quando Marcelo chegou, estava diferente. O terno ficou em casa. Agora usava um velho moletom azul marinho, tênis sem marca e um sorriso aberto, meio nervoso. Trouxe reforços, disse, levantando um saco de pães de queijo e uma garrafa térmica de chocolate quente. Achei que família que se preza faz piquenique, né? Ana riu, enfim, à vontade. Acho que é assim que começa. Lúcia nem esperou o convite. Agarrou Marcelo pela mão e arrastou os dois para o meio da praça, onde ainda restava um pouco de neve para as últimas brincadeiras da estação. Por um tempo, ninguém falou de passado ou de dor. Correram, brincaram. Lúcia ensaiou jogar bolas tortas e, entre um tropeço e outro, as risadas dos três misturavam-se com as dos outros no parque. Ali, Ana percebeu. O medo dava menos trabalho que a felicidade, mas nunca rendia histórias tão boas. Já cansados, sentaram juntos na toalha improvisada de piquenique. Marcelo serviu chocolate quente para Ana e Lúcia. Silêncio confortável, só interrompido pelo barulho dos passarinhos e das crianças gritando ao longe. Sabe, Ana, Marcelo começou, olhando para a filha dela que cochichava com o ursinho. Passei a vida toda tentando ser o que esperavam de mim. Mas foi só quando vocês entraram no meu caminho que eu entendi o que significa querer construir uma família de verdade. Ana desviou o olhar, constrangida e emocionada ao mesmo tempo. Eu também aprendi muito, Marcelo. Sempre achei que precisava ser forte o tempo inteiro, que não podia confiar, porque sempre teria alguém para tirar a vontade de viver da gente. Mas você ficou, mesmo quando todo mundo mandou ir embora. Isso não acontece todo dia, não. Marcelo respirou fundo, sem ensaio, sem medo do que vinha. Eu te amo, Ana. Amo você. E amo a Lúcia. Não quero mais esconder sentimento, nem pedir desculpa por querer vocês ao meu lado. E não, ele olhou ao redor sem vergonha, não me importo mais com o sobrenome, grana ou tradição. O que eu quero é vocês, para sempre. Lúcia ouviu a última parte, saltou para o colo de Marcelo e sorriu. Eu também quero a gente junto para sempre. Ana olhou para os dois, sentiu o peito apertar de ternura. Demorou a responder. Quando finalmente falou, foi com a voz mais firme da vida. Eu também amo vocês, mas não quero prometer perfeição. Nossa vida é essa aqui, meio bagunçada, cheia de luta, mas também colorida. Vai ter obstáculo, vai ter preconceito lá fora. Você tá certo que quer esse pacote completo? Marcelo pegou a mão dela de leve, olhando nos olhos. Eu quero viver tudo. A luta com vocês é o que me faz sentir vivo. E também quero tentar ser o melhor para Lúcia. Lúcia pulou no meio dos dois, rindo. Agora já pode ser família, né? Mas todo mundo tem que aprender a andar de bicicleta igual a mamãe. Marcelo deu de ombros. Prometo treinar. Só não me faz cair de novo naquela rua de gelo, tá? Eles riram juntos. O frio ia diminuindo. E na medida em que a neve sumia, alguma coisa dentro deles também se rearranjava. Na semana seguinte, Ana e Marcelo decidiram oficializar o que estava nascendo. Um convite singelo para jantarem juntos. Nada de restaurantes caros, só um risoto feito por Ana na cozinha apertada da casa dela.
Dona Rosa foi quem decorou a mesa, ostentando flores arrancadas do próprio quintal. Vocês ainda vão ter muita luta, minha filha, disse a vizinha, arrumando os guardanapos. Mas quem já ultrapassou tanto inverno junto, sobrevive a qualquer escuridão. Durante o jantar, Marcelo pediu licença e abaixou-se diante de Lúcia e Ana. Eu sei que não é casamento, mas... Tirou do bolso 2 alianças simples de prata. Queria pedir permissão para entrar de vez nessa família, com tudo o que ela representa. Lúcia explodiu em aplausos. Ana chorou rindo. Você tem certeza? Perguntou, limpando as lágrimas com a manga do casaco. Tenho, ele respondeu, colocando o anel no dedo dela. Nunca tive tanta certeza de nada. Lúcia correu para o colo da mãe, agarrando a mão de Marcelo. Dona Rosa soltou um "Amém!" lá da cozinha, batendo palma. O grupo jantou, riu, contou histórias. Nenhuma notícia ruim vinha do lado de fora. Ana não precisou se proteger. Pelo menos daquela vez o mundo parecia sincero em sua promessa de paz. Dias depois, Marcelo enviou uma mensagem curta para os pais. Não era convite nem provocação, simplesmente escreveu: Estou feliz, de verdade. Se um dia quiserem conhecer minha família, vamos receber vocês sem mágoa. Mas agora, a nossa vida é outra. Abraço, Marcelo. Ana não estava ao lado dele quando mandou, mas soube no mesmo dia. O peso da velha família perdeu relevância. Era passado, não ameaça. E a nova rotina foi simples, mas cheia de novidades. Lúcia aprendendo a pedalar sem rodinha com Marcelo correndo atrás e Ana filmando com o celular. Tardes na praça vendendo doces para ajudar nas contas. Marcelo distribuindo panfletos, como se tivesse nascido para aquilo. Noites de chuva embaixo do mesmo cobertor velho, assistindo desenho bobo e dividindo pipoca. A grana não aumentou, mas a mesa parecia sempre cheia. Nos aniversários, ninguém gastou com festas caras. Mas, no último domingo de neve do ano, Marcelo apareceu na praça com um presente inesperado. Uma bicicleta cor-de-rosa, já usada, mas brilhando de conserto novo. Ah, para a menina mais corajosa da cidade, disse entregando para Lúcia. Ela pulou em cima da bicicleta, gritando de alegria. Ana se aproximou de Marcelo, emocionada. Você sabe o que faz, né? Ele a abraçou, encostando o rosto no dela. Só tô aprendendo com vocês duas. O pôr do sol iluminava a cidade, misturando o dourado com os rastros do último gelo. De repente, uma chuva de flocos miúdos caiu devagar, cobrindo de branco o parque. Serendipidade pura, como se o inverno se despedisse com um presente. Ana olhou para Lúcia pedalando, para Marcelo sorrindo ao seu lado. Nem parece que ainda estamos em São Paulo. Marcelo riu entre incrédulo e feliz. Não importa o lugar. Com vocês, qualquer lugar é casa. Ana se jogou nos braços dele ali, sem medo de olhares. Promete que nunca vai me deixar voltar a ter medo? Prometo. E prometo lutar por nós todos os dias. Nada derruba o que a gente construiu. Os três se abraçaram, rindo, embaixo da neve fina e inesperada. Não havia luxo, mas ali, naquele instante, todas as feridas encontravam finalmente um lugar para cicatrizar. A cidade lá fora seguia cheia de contrastes e lutas, mas naquele pequeno círculo, entre risos e promessas, uma nova família se mostrava capaz de sobreviver ao inverno mais longo, pronta para tudo o que viesse, juntos. E assim o amor finalmente venceu.